Até o século XIV, esta era uma terra alagada, cheia de pântanos e dominada pelos espanhóis. Além dos inimigos, foi preciso expulsar as águas para botar a Holanda no mapa. Junto com os canais e barragens, surgiu um esporte que combina corrida, escalada e salto à distância, o vierleppen. Enquanto o homem leva o progresso, a natureza traz o desafio da preservação. Num território situado abaixo do nível do mar, as técnicas de bombeamento são uma questão de sobrevivência. A Holanda representa o triunfo daqueles que lutaram ao lado dos moinhos de vento para drenar as terras e torná-las produtivas. Um deles é John, que se orgulha de ter nas mãos uma parte da história e dos destinos do país. Não podemos parar a drenagem. Sem os moinhos, tudo seria água. Não podemos parar. Isso é Holanda. No mastro, podemos ver um pequeno barco que indica o nível do mar. Estamos 4 metros abaixo do nível do mar. Os milhares de canais que cortam o território holandês têm a função de drenar as terras, armazenar água e facilitar as viagens fluviais. Por terra, o caminho é mais difícil. Na falta de pontes, a menor distância entre as margens de um canal tem a medida do risco e a espessura de uma vara. De transporte a esporte, a modalidade une a escalada ao salto com vara para atravessar os canais que desenham a paisagem holandesa. A história do vierleppen começou com os soldados em 1600 que carregavam lanças. Eles a utilizavam para pular sobre os canais e matar seus inimigos. Em 1767, um dono de uma cervejaria organizou uma competição de vierleppen sobre o canal de sua propriedade para atrair multidões que beberiam suas cervejas. Em 1957, um grupo de entusiastas por pássaros organizou outra competição de vierleppen, onde um dos participantes pulou 10 metros. Hoje em dia, pulamos 21 metros. A Holanda, na verdade, é o nome genérico dos Países Baixos, compostos por diversas regiões e nacionalidades. Uma delas é a Frísia, onde o vierleppen nasceu de um estilo de vida rudimentar que se conserva na fazenda dos irmãos Gallama. Vivemos num local com muita água e canais. Antigamente não havia muitas ruas e as pessoas transitavam entre fazendas com lanças de madeira para pular sobre os canais e não precisar dar a volta por muitos quilômetros. No lugar do abandono, a vida rural representa uma opção pela resistência. Pesquisador da área ambiental, Isbrand faz o gênero sertanejo universitário, moderno na aparência e conservador na essência. Temos que conservar essa bela paisagem. Do contrário, perderemos também as tradições. O tempo de celebração é limitado pelo clima e pelo ritmo de vida de uma sociedade pragmática. No verão, o entusiasmo sobe junto com a temperatura para impulsionar o movimento dos atletas na disputa pelo título nacional. A base para os saltos sobre um canal padrão de 12 metros de largura é um cais erguido com 2 metros acima da linha d'água. Na margem da chegada, há uma faixa de areia para amortecer e marcar a distância da queda. As varas têm altura de até 12 metros. Antes de iniciar a corrida, o saltador usa uma vara menor para marcar o ponto em que vai se agarrar à vara maior. Com uma ferradura na ponta, a ferramenta usada por Isbrand representa o encontro da sorte com a tradição rural da modalidade. Todos contam com o apoio da retaguarda. No momento da corrida, o saltador tem sempre alguém em seu encalço para motivar a decolagem. Para terem mais tração, os atletas adaptam uma câmara de ar de bicicleta em seus calcanhares e passam um spray antiderrapante nos pés e nas mãos. O ritmo firme e controlado da subida é o que determina a extensão da descida. A distância entre um bom salto e a queda é pequena.
Se você não caiu na água, não correu o risco necessário a um bom salto. Os melhores saltos que falham são os mais próximos ao novo recorde. O melhor dos saltos é aquele em que o atleta não apenas chega ao topo, como consegue usar a ponta da vara como catapulta para ir além. A demonstração do altíssimo desempenho pode ser vista na disputa entre os atuais protagonistas da modalidade. Bart, que vem da Frísia, é muito grande e forte. Do outro lado, temos Jaco, mais atlético. Não diria que representam duas escolas do esporte, mas a oposição entre a Frísia e o resto da Holanda. Num país que desativa suas cadeias por falta de presos, o policial Bart Helmut enfrenta uma escalada particular, em que a adrenalina sobe junto com o prazer de estar acima dos demais. Me sinto bem de ajudar a população holandesa ao prender bandidos. Bart é o 01 do Vierleppen, o recordista mundial de um esporte regional. Ninguém jamais foi além de sua marca de 21 metros e 60 centímetros. Meu trabalho como policial exige muitos treinos físicos que me dão um suporte para o esporte e ainda me deixam livre para treinos e competições. Dentro das leis do Vierleppen, Jaco de Groot não teme questionar a autoridade de Bart. Na perseguição ao rival, já diminuiu a distância entre os dois para 35 centímetros. Não quero ser o campeão. Quero ser melhor do que no ano ou na semana passados. É um esporte que exige tempo e muito treinamento para quem quer ser um dos melhores. Fazendeiro, Jaco sabe respeitar os ciclos da vida e o tempo de maturação até o momento da colheita. Temos uma fazenda que produz orgânicos sem química. Aprendemos muito quando observamos a natureza. Então, temos que mantê-la em equilíbrio. Além do leite, a preparação física de Jaco também é orgânica. O movimento abdominal que faz no parto de um novilho serve de treino para um saltador com saúde de vaca premiada. É macho. Com a camisa laranja, Jaco compete pela Holanda, embora não represente a totalidade do país. Jaco defende a cidade de Utrecht e a ideia de que é possível alcançar as marcas e a hegemonia dos inventores do Vierleppen. Semana passada, nós tivemos um campeonato no norte do país. Não era uma competição individual, e sim por regiões. E nós vencemos por 2 metros. Podemos dizer que aqui somos melhores que o resto do país por este ano. Isso é legal. Jaco é um rapaz pequeno e eu peso cerca de 100 quilos. A diferença nos faz ajustar nossas técnicas ao nosso físico. Eu salto com mais potência e Jaco com mais técnica. Eu salto com os meus joelhos no ar, voltados para cima. Ele salta com as pernas soltas, balançando por dentro da vara. É possível observar uma grande diferença em nossa técnica. É uma linha muito tênue entre cair para frente ou para trás. Jaco é um atleta que sente exatamente como a vara vai se comportar. Daí ele tenta se ajustar para passar para o outro lado. Eu sou mais potência. Ou dá certo ou não dá. Os limites do homem e da modalidade se alargam pelo desenvolvimento tecnológico. Numa margem, as origens rurais do país. Na outra, o destino comum das economias industrializadas. Desde a primeira competição, em 1957, o esporte evoluiu de varas de madeira para alumínio e agora, após 10 anos, carbono. 6 vezes campeão nacional, Art de Witt é uma espécie de Pelé do Vierleppen. Art foi o único que chegou aos 19 metros e 40 centímetros usando vara de alumínio. Já utilizamos varas de carbono há alguns anos. O carbono é um material muito mais leve. Então, o momento entre escalar a vara e aterrissar ficou muito maior.
Hoje em dia temos muito mais tempo para chegar ao topo da vara. Na medida em que o esporte avança, é impossível voltar no tempo para confrontar a hegemonia de arte. Esse é o grande desafio. Com mais tecnologias, maior as distâncias cobertas e maior a motivação para treinar. Acredito que sou diferente dos competidores comuns, mas como um atleta de ponta, você precisa de muita determinação e ter a cabeça no lugar. Você pode ouvir conselhos de muitas pessoas, mas é melhor que siga suas próprias técnicas e trilhe o seu próprio caminho. Em qualquer lugar, no tempo e no espaço, um campeão é forjado pela combinação de esforço e talento. Art lembra que treinava mais do que os seus adversários, assim como Bart e Jaco fazem hoje. A exigência do equilíbrio também é a mesma, para que a tradição não se incline para o lado dos negócios e do profissionalismo. Estamos tentando tirar o lado comercial do Firlepen, pois quando pagamos os campeões, os outros voluntários perguntam: e o que nós tiramos disso? Nós praticamos pela adrenalina e pela aventura. É muito legal estar sobre um mastro 30 metros acima de uma água com apenas 2 metros de profundidade. Acredito que o esporte tem um grande potencial para crescer e se profissionalizar. Eu adoraria ser um profissional de Firlepen, mas infelizmente isso não é possível. Tentamos manter o dinheiro fora do esporte para preservar essa atmosfera coletiva. A combinação entre vigor e sutileza convida a participação das mulheres e reforça a vocação de uma sociedade empenhada em atravessar barreiras e preconceitos. Quem vive abaixo do nível do mar precisa construir diques para proteger também sua cultura. A ousadia da construção holandesa vem acompanhada da necessidade de conservação e de um ditado popular: agir normalmente já é loucura suficiente. A frase ajuda a explicar uma cultura em que o trabalho coletivo se sobrepõe ao culto do herói e do messianismo. A exceção que confirma a regra é o Firlepen, onde o campeão tem o poder de andar sobre as águas.